E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos muitas coisas para comentarmos. Temos notícias boas sobre o governo, temos algumas confirmações de análises prévias que fizemos, analisando a política brasileira a um nível macro. Temos a questão do racha do DEM, a possível saída do Mandetta, a questão de Lula e do Haddad que apareceu ontem, questão aí que envolve um processo de Bolsonaro no TSE que não existe mais. Hoje também temos um dossiezinho para falarmos da Lava Jato. Gente, sabe aquela brincadeira? Moro preso amanhã? Então, o STJ determinou que os procuradores da Lava Jato, também de Curitiba, sejam investigados inclusive a nível criminal. E a gente vai falar sobre isso, sobre como transformar uma ideologia em dinheiro e falar mais um pouquinho sobre os métodos lavajatistas e mais mensagens, né, que vazaram nessa última liberação aí do Lewandowski. Também vamos falar do Dória, não menos importante, temos que falar sempre dele. E se você tem filho em idade escolar ou se preocupa com a educação do Brasil, hoje a gente vai comentar também muita coisa que inclusive está acontecendo na pandemia, que se encaixa até um pouco com a agenda prioritária que o governo Bolsonaro já colocou aí, e mais umas besteirinhas que eu não tô lembrado agora de cabeça, mas vamos começar. Trouxe aqui uma postagem já de início do Eduardo Girão. Ele fala o seguinte, ó, inegável o preparo da deputada Bia Kicis para a CCJ da Câmara. Aberta ao diálogo, a procuradora tem a marca da conciliação e se dedica a causas do bem com coragem. É uma mulher de princípios, alinhada com os valores da maioria do nosso povo. O Brasil só tem a ganhar com ela nesta missão. Eu trouxe essa postagem aqui para mostrar para vocês que Bia tem apoio de mais um senador, de mais uma pessoa. Não, não é sobre isso. Eu só queria comentar sobre o assunto da CCJ. Tenho motivos grandes para acreditar que a tendência é que Bia se mantenha como presidente da CCJ. Tenho motivos, digo para vocês, ainda que a mídia tá aí jogando contra, alguns deputados estão se movimentando, movimentações políticas, falando que até o STF estava querendo se envolver. Tenho a acreditar que a tendência é que a CCJ continue com os bolsonaristas e com a Bia presidindo. Então, queria falar isso para vocês. Fiz um comentário até no Telegram previamente. Quem não tá lá, quem quiser se inscrever, tá aqui na descrição. Você só clica no link e você vai encontrar lá o canal do Telegram. Continuando aqui, notícia também interessante. Saiu aqui na Veja falando que o cronograma das reformas está acertado, dizem Lira e Guedes. Já tiveram encontro e a mídia continua repercutindo isso. Isso é interessante. É importante. Gente, a imprensa sempre joga contra o governo. Sempre joga contra. Agora, era interessante que a imprensa fizesse mais coisas disso daqui. Não é aquela matéria, sabe? Torcendo pelo melhor, mas já não é uma matéria tão ruim. É necessário que a imprensa faça esse papel, divulgar as coisas, mostrar, olha só, o Congresso está trabalhando, o clima é bom, o clima é de reforma, que é para passar uma imagem para empresários, investidores, de que o Brasil vai bem e que a tendência é que nossa economia retome o quanto antes, ou seja, tragam dinheiro e injetem dinheiro na nossa economia. E aí diz, o governo está com tudo programado, já tem a receita de como combater os efeitos da pandemia. Mas estamos absolutamente sintonizados com o Ministério da Fazenda, com o governo federal, com a pauta das reformas, disse o Lira em entrevista ao Lord Guedes na portaria do Ministério da Economia. Segundo Lira, foi acertada a retomada dos trabalhos da Comissão Especial da Reforma Tributária. O Senado dará prioridade às propostas de emenda à Constituição, no caso as PECs do Pacto Federativo, emergencial e da desvinculação dos fundos públicos. E aí a questão de confiança. Segundo Guedes, o governo está mais confiante na aprovação das reformas após a eleição de Lira e de Pacheco. Foi uma vitória expressiva, uma vitória importante que nos deixa esperançosos e, na verdade, até confiantes na retomada da agenda de reformas. E foi uma vitória expressiva, 302 votos. Até comentei em outro vídeo que 302 não é o suficiente para aprovar uma PEC. Só que vocês têm que lembrar que, pelo menos nessa questão econômica, o Novo vai ter a tendência de votar com o governo. Inclusive, o Marcel Van Hatten teve 13 votos. Mas se você pegar só os 8 votos do Novo, você já vai a 310. Já é o suficiente para aprovar as PECs. O próprio pessoal do Novo já veio a público e falou, não, vamos votar com o governo, vamos trabalhar junto pelas reformas. Então, vocês estão vendo, tem meio que uma divisão. A Câmara vai tocar uma parte,
O Senado vai tocar outra, vão abrir algumas comissões para tentar avançar em todas as frentes de batalha o quanto antes. Tentar emplacar o máximo nesse ano. Vamos ver. As promessas vêm sendo muito, algumas coisas boas vêm acontecendo para nos fazer depositar alguma esperança. E aí, vejam só. Isso daqui é interessante. Não vou nem ler a matéria, só quero mostrar a chamada. A revista fala o seguinte, ó. ACM Neto descarta que será vice de Bolsonaro em 2022. A revista só está dando repercussão a uma fala do ACM Neto. E a fala de ACM Neto é uma resposta a uma grande barrigada. A mídia, principalmente o antagonista, Folha de São Paulo, vieram com a narrativa que o ACM Neto ia ser vice de Bolsonaro em 2022. Uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Já expliquei aqui, o objetivo de ACM Neto é ser o governador da Bahia em 2022, retomar, sabe, a coroa que a família perdeu há muitos anos. Assim como é no Ceará, que tem lá os Ferreira Gomes, assim como tem no Sarney no Maranhão, tem um pessoal de Alagoas, na Bahia é a família Magalhães. Tem lá, ele quer isso daí, ele quer o apoio de Bolsonaro, nada mais do que isso. Mas o pessoal veio com essa narrativa chata. Na verdade, essa narrativa tem como intuito criar e ajudar a fomentar a crise no DEM. Porque o Rodrigo Maia está muito satisfeito, ele só não quer sair como quer levar uma grande parte dos deputados do DEM junto com ele. E veja só o seguinte, Revista Oeste saiu outra matéria, ó. Só vou mostrar o título. Sem Maia, no comando da Câmara, DEM se aproxima de Bolsonaro. Fala demais. Falar só, sem Maia, o Caiado se aproximou, o DEM já tem o Onyx, já tem a Tereza Cristina, que, pô, são ministros do governo. O ACM Neto veio aqui, estão todo mundo se apoiando. Eles meio que colocam como se o Maia fosse o grande pivô dos problemas em relação do DEM para se aproximar com o governo. Vai juntando as coisas. E aí vocês estão vendo sobre essa possibilidade de movimentação do Rodrigo Maia sair do DEM. Basicamente está certo, diz que vai anunciar até dia 8 aí. E tem conversas que ele pode ir para o PSL. Conversas mesmo, sério. Ele inclusive já começou a conversar, vai ter encontro formal. E o Major Olímpio, senador pelo PSL, Dala Bivarista, um grande crítico do governo, veio falar que o Maia articula vir para o PSL a fim de garantir aliança com Dória e PSDB para 2022 e, com isto, me tirar da disputa para o governo de São Paulo, favorecendo Rodrigo Garcia, hoje vice de Dória e candidato a governador na próxima eleição. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O cara aí, que sempre apoiou, sempre esteve com Maia, agora tá dando um chilique. Tá colhendo o que ele plantou o tempo todo. Então vocês estão vendo, o Dória tá tentando ao máximo trazer pessoas para o seu lado, mover peças. O próprio Rodrigo Garcia, Maia tentando fazer que ele saia do DEM, se integre ao PSDB, para garantir que não vai ter erros nem falhas no seu projetinho de poder. E aí, sai uma matéria do Globo também, ainda sobre a questão do Maia e do DEM. Vocês vão entender isso daí ao nível macro. Isso aqui é uma coisa pequena. Isso aqui é uma narrativa, uma movimentação, o Maia saiu, tá. Mas e aí? E as consequências disso? O que é que a gente pode inferir dessa situação a longo prazo? Olha só. Razão de Maia para sair do DEM. Partido virou o Arena. O deputado Rodrigo Maia, em conversa com amigos sobre a sua situação partidária, está dizendo que é difícil permanecer no DEM. E uma deles explicou da seguinte forma. Olha porque o Maia falou que tá difícil continuar. O Arena não dá, referindo-se ao partido que deu sustentação à ditadura. Sobre a entrevista concedida pelo presidente do partido, o ex-governador ACM Neto, Folha de São Paulo, ele define como deprimente e uma demonstração de que ele não está preparado. Vejam só, o DEM, com toda essa crítica, com a ACM Neto só pensando na verdade nele, porque até falou que estaria disposto a se juntar com o PT em 2022, mas ele vai, né, do quem paga mais. Não é quem paga mais, é quem traz mais vantagens para ele. Ele sabe que não tem possibilidade de se juntar com o PT, porque o PT vai ser oposição na Bahia, o PT vai ter um candidato. Rui Costa vai ser, vai ter um candidato. Então não tem essa possibilidade, é só garganta, tá tentando aumentar o preço do passe dele. E aí o Meta é satisfeito. Mas ainda assim, o DEM que nunca foi, né, o partido, não. Agora é o Arena, da época da ditadura militar. Pessoas que falam com o ex-presidente da Câmara têm dito que ele sairá do partido, sim, mas não está sendo empurrado. A decisão é do próprio Maia.
Como informou a Bela Megali, a cúpula do partido espera a saída dele para a próxima semana. O DEM rachou diante da disputa para a presidência da Câmara quando o ex-presidente não conseguiu manter o apoio do seu próprio partido ao então candidato Baleia Rossi, depois derrotado. E aí você vê, o Maia quer sair, mas não quer sair sozinho. E o ACM-Neto falou que vai barrar a saída de todos os políticos do DEM que queiram sair junto com o Maia. Aí tá lá, ó. Em conversa na sexta-feira, testemunhada por 3 fontes, a ACM-Neto afirmou que vai liberar o Maia, e só o Maia. Quer sair, você sai. Mas que até mesmo a liberação do deputado pode ser repensada, caso o Maia, que comandou o parlamento, blá 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 blá, o Maia insista em articular a saída de mais deputados da legenda. Caso isso aconteça, Maia só poderá se filiar a outra sigla no ano que vem, após a abertura da janela partidária. A ACM-Neto tem ligado para políticos do DEM para garantir que permaneçam na legenda. O Maia quer sair, quer levar o pessoal. Tá querendo dividir. E aí você vê, ó, não só Rodrigo Maia, como também o Mandetta. DEM já prevê saída de Mandetta do partido. Depois disso daqui, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Desafeto do presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro da Saúde, rechaça aproximação com o governo e alça novos voos políticos para 2022. E aí dizem que tem 2 motivos para Mandetta sair. O primeiro são sucessivos acenos que o ACM-Neto vem fazendo para Jair Bolsonaro. Em entrevistas, Neto já afirma publicamente que não descarta uma aliança com Bolsonaro para 2022. Mandetta deixou o governo sob intenso ataque por parte do presidente da República. É o presidente que está atacando Mandetta, né? Não era o contrário. E a segunda justificativa do Mandetta é porque ele está pensando em se lançar como candidato a governador pelo Mato Grosso do Sul, e tudo indica que a Tereza Cristina também pensa, ou pelo menos algumas pessoas estão tentando convencê-la a tentar ser governadora. Então, como ambos são do DEM, aí ia ter um conflito e só um pode, né? Alguém ia ter que ceder e o Mandetta meio que não quer ceder. E aí você diz, ó, apesar da possibilidade de demandar dos 2 nomes de peso do partido, internamente, a torcida é para que a medida não promova um efeito cascata. Será um movimento isolado, afirma uma importante liderança do partido. Não, só vai sair uma coisa. E vocês estão vendo, o ACM-Neto falou, ó, quer sair, só vai sair na janela partidária. Eu não vou liberar, só vou liberar o Maia. E se o Maia ficar criando caso, nem ele eu libero. Vocês viram, matéria do Globo, como foi tratada, de boa, colocou os fatos. Matéria que da Veja coloca, pode ter uma barrigada, uma certa assim, tendência. Agora eu quero mostrar para vocês só a chamada. A chamada é a mesma manchete, antagonista. O presente de ACM-Neto para Bolsonaro. Aqui agora já é torcida, né? Já é torcida. Aqui já é torcida para tentar gerar o caos, tentar enfraquecer o ACM-Neto. Aqui a vontade é o quê? Tentar pegar o pessoal e botar contra Bolsonaro. Não é tentar botar o pessoal contra Bolsonaro, é tentar botar contra a ACM-Neto de uma forma que se prejudique o governo, prejudique qualquer possibilidade de aliança, porque o DEM vai ter a tendência de votar junto com o governo. E finalmente chegamos onde eu queria chegar. Falei para vocês que algumas coisas vêm se confirmando. No episódio 432, eu falava, alerta, algo grande está acontecendo. Naquele momento ali, conversando com algumas pessoas, principalmente com alguns basicamente um analista. Eu digo pra você assim, eu conheço muita gente que comenta sobre política. Analista mesmo, eu só conheço um. A taxa de acerto do cara é alta, alta. E aí, conversando várias coisas, o cara tava me falando as coisas, e eu realmente acreditei. Eu falei, cara, realmente faz muito sentido. E nesse vídeo eu falava, pessoal, olhem para o cenário da política brasileira. Essa ideia da frente ampla tava vindo criar, mas a frente ampla, a meu ver, tá dentro de uma coisa ainda maior. E eu falava para vocês que naquele momento a gente estava vendo a política brasileira ser repaginada para quase um republicano democrata americano, sendo que agora é o seguinte, uma parte da política brasileira não liga ou até prefere que sua imagem esteja associada ao governo, já a outra parte não quer sua imagem associada ao governo. Não necessariamente vai ser oposição, mas não quer estar ligado ao governo. Então você está vendo que todos os movimentos agora vai sendo isso. Você vê aquela base até então, está no período de namoro, os partidos do famoso Centrão, mais alguns partidos aliados, todo mundo, perdoaram o pessoal do PSL, vem juntando, aprovando, conversando com o Paulo Guedes, não estamos juntos, não estão arredando o pé.
Inclusive, esses partidos aí, que algumas pessoas estão falando, estão mexendo seus pauzinhos para ajudar a Bia Kicis. Estou falando para vocês que eu tenho algumas razões. Tem os partidos trabalhando para ajudar que a Bia se mantenha onde ela está. Tá aí, algumas pessoas, e você tá vendo. O DEM tá olhando, o Assemineto tá vendo. O Assemineto, ele tá no grupo que ele quer ter sua imagem associada a Bolsonaro. É como ele pretende chegar em 2022 para tentar levar o governo do estado. Ele quer ser o candidato de Bolsonaro na Bahia. Ele quer ser. Ele quer ser. Ele sabe que o PT vem forte. Tem a base na Bahia. A Bahia é um reduto. É o Nordeste, você sabe como é o esquema. Então tá aí. Vem se confirmando. Eu falava, lá para abril a gente vai ver uma coisa assim bem sedimentada. Já deve estar assim mais sedimentada. Teve aí a divisão, porque teve a eleição da presidência da Câmara, mas beleza. No grupo lá que perdeu, do MDB e tudo, tem um pessoal que meio que tá assim em cima do muro, a gente não sabe de que lado realmente tá. O partido como um todo, a gente não pode falar que o MDB está a favor ou contra o governo. Tem que parar para dar uma olhada. Mas, uma coisa é certa, é que a maioria dos políticos hoje estão do lado do governo. Lado aliado. Não assim, o aliado de primeira hora, sabe, que tá com a gente pro que der e vier, que compra nossas pautas conservadoras, de costume, qualquer coisa que seja, mas está do lado do governo. O cenário, pessoal, é bom. O cenário é bom. Percebam que as narrativas contra o governo duram 24 horas, 40, 72 horas, assim, na média maior, e quando a coisa grave, uma semana. Onde é que está a questão do oxigênio do Amazonas? Desapareceu. Leite moça? Desapareceu. São coisas micro. É pouco. Agora, em termo macro, tá aí, tá vencendo, vitórias. Sendo até reconhecido, uma matéria que eu mostrei pra vocês ontem da própria Folha de São Paulo. Mesmo com um governo catastrófico, Bolsonaro vai bem. Algo assim, né? Falando que a gente esperava que ele era medíocre, mas tá dando certo, tá forte. Vem com a base grande pra 2022. O cenário, meus amigos, é bom. Não deixem que ninguém convença vocês do contrário, que é só narrativa. Narrativas sempre virão por parte da mídia. E outra notícia aqui, que é uma notícia boa, é isso daqui, ó. O antagonista resumiu até bem em 2 linhas. A manchete é que pretensões de Haddad minam chance de frente de esquerda para 2022. E a chamada era que a avaliação é de líderes e presidentes de partidos de esquerda. O Lula veio aí falar que se ele não for candidato, vai ser o Haddad. Se antecipando em basicamente 2 anos, já está lançando um presidente, já está lançando um candidato. Ou seja, está passando na frente de qualquer negociação da base, da esquerda, da famosa frente ampla. Já está colocando o Haddad, já vai deixar o Ciro Gomes chateado. O Guilherme Boulos já veio a público reclamar. E, gente, você junta isso daí. Entrevista que o Fernando Henrique Cardoso deu, eu acho que a entrevista original foi para o Estadão, mas repercutiu todos os jornais. Que ele disse que a vitória da Câmara, do candidato do governo, seria, assim, basicamente uma sedimentação, bateu o martelo que acabou qualquer chance de 2022 para a frente ampla. A frente ampla mesmo, né, do pessoal social-democrata, com essa esquerda mais progressista. Acabou. Não tem chance. Juntamente com isso, já tem aquela rusgazinha que já vem de algum tempo, desde as eleições municipais, onde o PT não quer largar o osso, quer ser o protagonista a todo custo. E o pessoal falando, não, PT, você tem que ser aliado, vem como vice, como qualquer coisa. E aí o Lula bateu, se eu não for, vai ser o Haddad. Já criou, ou seja, o lado de lá tá numa completa confusão. Pelo menos a nível presidencial, cara, eu torço para que seja o Haddad, torço para que seja o Lula, que aí vai ser 90-10. 90% eu acho que é demais, porque ainda tem muita gente que vai votar no PT. Mas vai ser a vitória arrasadora no primeiro turno. Ou seja, o pessoal lá tá com problemas. O pessoal da oposição está em apuros. Isso é uma matéria onde também não tem muita coisa para comentar, nem vou ler a matéria, mas a Veja deu assim, uma certa promovida, não foi uma barrigada, não, assim, fez uma certa promoção, uma peça de marketing, para falar o seguinte, ó, que cotado para o STF, juiz evangélico é promovido desembargador no TRF2. William Douglas, ele já vem sendo cotado para o STF, já citou algumas matérias, tem a chancela, principalmente do pessoal da parte evangélica, da bancada evangélica, do Edir Macedo, não, do R. Soares aí tem uma coisinha, tem um pessoal da Najuri, e aí a Veja
soltou essa matéria aí, 3 parágrafozinhos, elogiando o cara, colocando o cara em alguns holofotes. O mais interessante é olhar que, faltando 5, 6 meses para mudança aí, a gente saber que é um novo ministro, as peças já estão começando a se mover no tabuleiro. Se tá saindo essa notícia pro público, imagine o que é que não tá acontecendo a nível de bastidor. Não tenho nenhuma informação para dar para vocês, nem nenhuma pista, mas no dia que eu tiver, tenho certeza que conto para vocês. Primeiro eu vou soltar no Telegram, né? Soltando lá muita coisa. Outra notícia aqui interessante. TSE extinguiu a ação eleitoral contra Bolsonaro. Olha só, essa coisa era tão absurda. Foi uma vez lá que Bolsonaro foi para Barretos e o pessoal lá bateu palma, falou um monte de coisa do presidente, que ia ser isso, que ia ser aquilo outro. E aí o PT e os partidos de esquerda estavam tentando, sabe, impugnar a candidatura de Bolsonaro, que era propaganda eleitoral fora do período. Até o Barroso viu que era tão absurdo e, sabe, extinguiu o processo. Vai nem julgar o mérito. Choro, chora livre, chora livre, chora livre. E aí você vê, né, outra matéria sensacional, que mostra como nós temos o melhor presidente, sei lá, pelo menos da minha vida. Eu nasci em 91, não tenho o que reclamar. Débora Diniz, militante aí pró Meu Corpo, Minhas Regras, tá acusando o Bolsonaro de perseguir pessoas, né, que gostam de se aproveitar de crianças. Aquela palavra começa com P. Não só? Que bom, né? Que bom. Bolsonaro continue perseguindo. Isso aí. Eu acho que é isso que a sociedade espera. Ou vocês acham que Bolsonaro não deve fechar os olhos e deixar esse pessoal fazer o que quiser? Eu acho que esse tipo de gente pratica esse tipo de crime realmente tem que ser perseguida, não ter vez. Isso aí não é normal. Não é normal, né, mais? Tá vendo aí, né? Ela tá escandalizada com o governo. Falando em escândalo também, temos aqui a reportagem do Estado de Minas falando do prefeito de Alfenas. O Luiz Antônio da Silva, sabe qual partido? PT. Fala que Bolsonaro não tem sentimentos, é um autista. Peraí, que história é essa, cara? Quer dizer então que se é autista, você tá, sabe, diminuindo as pessoas só pela condição que a pessoa tem? Ele tá tentando ofender a pessoa falando isso daí? Ou seja, ele não tem nenhum respeito por pessoas que têm necessidades especiais? E a mídia, em vez de falar sobre a falta de respeito desse prefeito, não. Tá dando holofote, tá batendo palma. Porque tudo que a mídia quer são pessoas que criticam o governo por qualquer razão. Vale de tudo, até criticar as minorias. E aí, chegamos aqui à parte mais interessante que eu falei pra você, que a gente ia falar um pouquinho da Lava Jato. Sabe aquela coisa assim, o disclaimer, que quando você fala assim, o vídeo, ó, esse vídeo é baseado em fatos reais e blá blá blá, mas qualquer situação aqui, isso, aquilo, outro. Antes de você entender o meu posicionamento sobre a Lava Jato, como todos, o lavajatismo, eu acho que pode ser bem desenhado e simplificado pela essa frase aqui do Hermes Magnus, que ele diz, ó: minha crítica ao Sérgio Moro não é pelos presos por ele, não é por quem o Sérgio Moro prendeu, mas pelos que ele não prendeu, os não melindráveis da banânia. Por favor, não estraguem a parte que prestou da Lava Jato, punam eventuais prevaricações e não o excelente trabalho feito. Eu sigo essa mesma linha. Eu acho que a Lava Jato fez muitas coisas interessantes, coisas boas, prendeu quem deveria, recuperou uma parte do dinheiro, coisa boa. Agora, tem algumas coisas que a gente hoje em dia realmente tem que olhar de perto. Tem que olhar bem de perto. Então, depois desse disclaimer aí, que estou entendendo um pouco do meu posicionamento, vamos comentar aqui umas coisas que está acontecendo. Ontem, já no fim da noite, não deu nem tempo ainda do antagonista pegar o telefone, ligar pro Moro, ligar pro Lima, ligar pro Deltan e perguntar: e aí, qual é a narrativa que a gente vai usar para defender vocês? Como é que a gente vai defender vocês? Me conta aí. Ao longo do dia, o antagonista vai responder isso daqui, daquele jeitinho deles. Mas não deu tempo ainda. Saiu matérias, saiu no Globo, lá no Lauro Jardim, saiu na CNN, falando que o presidente do STJ pediu pro Aras que investigue procuradores da Lava Jato. Eu falei: rapaz, o que é que tá acontecendo? Você vê, ó, pediu que investigue a conduta de procuradores da Lava Jato na esfera criminal. Criminal, não é? Vamos dar uma olhada aqui, né? Ver se cometeu algum crime. Na solicitação à PGR, Martins afirma que os ministros têm foro prerrogativo de função no STF
E, portanto, em tese, os audidos procuradores estariam agindo fora do âmbito de abrangência de suas atribuições. Tá falando o seguinte, que durante esse período inteiro, os procuradores fizeram várias coisas estranhas, entre elas, uma delas foi investigar pessoas que meio que eles não podiam. E aí abre aspas aqui para uma fala. A Receita Federal pode, com base na lista, fazer uma análise patrimonial, que tal? Basta estar em EPROC, Processo Judicial Eletrônico Público. Combinamos com a Receita Federal, escreve Deltan Dallagnol, na conversa com os colegas para em seguida emendar. Furacão 2. O procurador Diogo Castor de Matos diz então acreditar que o ministro Félix Fischer, o relator da Lava Jato no STJ, não estaria envolvido em irregularidades. Félix Fischer eu duvido, é um cara sério. A troca de mensagens indica que a operação tinha intenção de investigar pessoas com prerrogativa de foro privilegiado sem autorização. Tem outra frase assim bem clássica, acho que eu até botei aqui hoje, que o Dallagnol fala o seguinte: pede lá pro Roberto Leonel, dá uma olhadinha assim como informal, como quem não quer nada, na Receita, lá no COAF. No COAF. E a gente vai chegar lá, você vai entender umas coisinhas interessantes. Sabe aquela vez que Bolsonaro falou que o exército é quem garante a democracia? A gente vai falar sobre isso. E aí, vejam só, diante dessas últimas movimentações, do que aconteceu com o Lewandowski, liberou mais mensagens, tudo que vem rolando, lá vem o antagonista. Trouxeram um dos seus maiores aliados no STF, que é o Fux. Você lembra da frase do Deltan, né? In Fux we trust. No Fux, nós confiamos. E ele tá falando, ó. O Fux precisa pôr ordem no Supremo. Ó, do jeito que tá, não dá. Essa distribuição aí de processo, esse computador aí não tá dando certo. Essa distribuição de processo no computador tá dando errado, viu? Esse sorteio aí, rapaz. Fux. Você vai ter que começar a trabalhar, cara. Tá complicado. A gente já tá dando aviso, né? A água tá batendo na canela. E aí, vejam só. Relembrar algumas coisas. O Jornal do Brasil, uma matéria bem recente, que fala que divulgação de mensagem da Lava Jato por Lewandowski aumenta a pressão sobre o STF. No sentido que vai ter algumas coisas aí, algumas movimentações, podem julgar mais uma vez a questão da suspensão de Moro, e a pressão vem grande aí para tentar, né, ver e aí, vai fazer o que com relação aos lavajatistas? A pressão tá começando a crescer. E aí fala que a liberação do material criou também nos meios jurídicos a expectativa de que novas revelações sobre as ações de Moro e dos procuradores à frente das investigações em Curitiba abrirão caminho para questionamentos de outras pessoas atingidas pela Lava Jato e a revisão de dezenas de outros processos. Olha aí também onde está vindo pressão. Se o Lula se dá bem, várias outras pessoas querem entrar na fila. Gente, eu mandei lá no Telegram, não dá pra aqui, um documento, um PDF, tem 50 páginas só de mensagens estranhas entre os procuradores da Lava Jato, Moro. Vale a pena dar uma olhada, tá lá no Telegram. É um documento lá, o PDF, quem entrar, olha. Eu também deixei lá uma matéria que vai complementar muita coisa que não vai dar para falar aqui hoje. A matéria é grande, tem que parar, sentar e ler. Só quero mostrar algumas mensagens para vocês verem os teores das conversas desse pessoal. Por exemplo, 2016 que eu falei, ó. Pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal. Qual o contexto? O procurador menciona um auditor fiscal ao falar em investigações que envolviam dados sigilosos da Receita. Não, vai lá, dá uma olhadinha aí, cara. Moro para Deltan em 2016. Olá, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de intervir a ordem das duas planejadas. E qual era o contexto? O ex-juiz fez sugestões aos investigadores semanas antes de uma operação que mirava o ex-presidente Lula. Dependendo de tudo, cara, Moro não pode ser o chefe do pessoal. O pessoal tem que fazer porque eles acham que é o melhor. Tudo fica assim bem desenhado que o pessoal via Sérgio Moro basicamente como um chefe. Até chamava de russo, o CPP russo. O Moro criou uma nova forma aí de governar. Moro para o Deltan em 2016, ó, excelente, em Fux We Trust. Qual era o contexto da época? Deltan relatava ao juiz um encontro que teve com o presidente do Supremo, lá para ver se dava uma ajuda, né? Que hoje é o presidente do Supremo. Moro para Deltan. Que vitória é essa que vocês querem adiar? Ou que história é essa que vocês querem adiar? Vocês devem estar brincando. Contexto: o ex-juiz criticava a hipótese de adiamento do depoimento do ex-presidente Lula marcada para a semana seguinte. Moro para Deltan. Ah, não sei. Acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Contexto: o ex-juiz reclamava da divulgação da delação do Odebrecht
dá dimensão a irregularidades eventualmente prescritas em campanha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dos anos 90. Ele até bota, né? A fotografia original, melindra, ó, usando FHC, a gente não pode melindrar, é perder o apoio, né? A gente não pode perder o apoio de alguém que é importante pra gente. E é que o Hermes Magnus fala, né? Pô, eu fico satisfeito de a gente ver que algumas pessoas deveriam aí ter sido investigadas, mas o Moro não queria perder o apoio durante aí a sua vida na Lava Jato. E aí vejam só, o Gilmar Mendes, ele teve lá no Datena, deu uma certa entrevista, não suporto o Gilmar Mendes, não gosto dele, sabe? Acho que o brasileiro não é muito fã do Gilmar Mendes como um todo, não tem nem que explicar por quê. Mas você vê, ó, matéria aqui do UOL, que foi a repercussão da entrevista do próprio blog do Datena, que diz, ó, Gilmar Mendes, novas mensagens entre Moro e Deltan revelam situação preocupante. O ministro do STF confirmou na terça, na Rádio Bandeirantes, que a corte deve julgar em breve o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trata a suspeição de Moro no caso do triplex do Guarujá. Olha só, já vai ver a suspeição do Moro, quem pode se dar bem é Lula. Li, como você deve ter visto, alguma coisa desses diálogos. De fato, eles revelam uma situação bastante preocupante. Uma posição do juiz Sérgio Moro, como se fosse um chefe da Operação Lava Jato, como se fosse o coordenador do grupo de procuradores. Gente, os procuradores, eles devem, sabe, na hierarquia, responder ao Ministério Público Federal, não ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro era apenas o único juiz. Ele não é o chefe do Ministério Público. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Sabe? Não faz nenhum sentido. Como é que eles respondem ao Sérgio Moro? Sabe quando você cria aquela árvore genealógica? Se você olha assim a posição de Moro que tá, Moro não é o pai dos meninos, não é o pai da galera. Moro deve estar, sei lá, né? Deve ser primo de 7º grau, se muito perto. Em termos assim de olhar, de hierarquia. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A gente sabe que esse pessoal realmente tem assim um vínculo maior, porque quando você olha e vê que toda essa equipe tá junta, trabalhando de uma forma que meio que sempre tem um grupo político que tá se dando bem no fim da história, nunca é investigado, não tem nada, desde a época do Banestado. Tá lá. Aí você vê, os procuradores falam que apresentariam a denúncia em determinados termos e ele faz reparos. Uma atitude muito cooperativa nesse processo, disse o ministro. Em várias passagens, você verá que Moro assume posições de chefe do grupo da Força Tarefa. Dallagnol faz consulta sobre como deveria proceder, manda informações e eles combinam ações. Parece muito preocupante, a não ser que aquilo seja uma peça ficcional, que nada tenha ocorrido. Eu também acho, tem algumas coisas que são meio preocupantes. E o Gilmar afirma, no entanto, que, embora existam mais informações hoje que ontem ou anteontem, não acredita que o julgamento mudará o desfecho do caso Triplex, mas sim influenciará em processos futuros e na implementação de forças-tarefas futuras. Vocês devem ter visto ao longo da semana que falaram que a Lava Jato acabou. A Lava Jato acabou. A Lava Jato não acabou, pessoal. A gente vai chegar lá. Mas vamos ver se o Gilmar vai manter a promessa dele. Tá falando que não vai mudar o resultado final do triplex. O Lula vai continuar culpado. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas ele diz, ó, não estou interessado mais nessa questão no STF. Nesse caso, mas acho que as forças-tarefas que vieram se estruturar não poderão se estruturar sobre esse modelo de cooperação e relação promíscua entre procuradores e juízes. É coisa bem estranha. Vocês viram lá, mostrei no vídeo de ontem. O Carlos Lima falou, pô, cara, durante a Lava Jato, teve lá a questão do Taca Duran, que envolveu o Zucoloto, ele falou, pô, eu não tô me sentindo confortável em apoiar o Moro, velho, dar suporte pro Moro. Tá complicado. Tá complicado, mas o Moro colocou o pessoal na enrascada. Tem que defender, né? O chefe. E aí, vai fazer o quê? Vamos lá defender, dá um jeitinho aqui, é colar, faz, não faz. Tem muita coisa. Você vê que dizem, reza a lenda que na época do Banestado, as contas CC5, quando a gerente era a esposa do Lima, e meio que uma papelada demorou de chegar, e o Moro julgou, e ninguém se deu mal. Na época, o Barroso era até um dos réus, foi inocentado, e hoje o Barroso é um lavajatista. Você vê que é meio estranho. A forma como esse pessoal trabalha é estranha.
Há muitas informações que deixam em má luz todo esse modelo. Por exemplo, fala-se em comparação internacional com Suíça e Estados Unidos de maneira informal, fora dos canais normais. Isso significa carregar provas nos autos contra investigados sem observância do devido processo legal internacional. Tem que seguir um rito, né? Tem que ter um rito. Tem que ter um rito como as coisas são feitas. E aí, vejam só. De novo, ó, minha crítica não é contra a operação como um todo. O Lava Jato fez muita coisa boa. Agora, tem eventuais coisinhas que vale a pena a gente dar uma certa pontuada. E vejam só. Só uma matéria num conjunto também interessante, que fala o seguinte, ó, especialistas ensinam como converter um idealismo em dinheiro. A gente tá chegando pro desfecho. Daqui uns 10 minutinhos, uns 5 minutos a gente chega lá. E o Renato diz, ó, a cada dia que passa, fica mais evidente que o lavajatismo era, além de uma máquina de perseguição, um grande negócio. Quem tiver paciência, leia a nota. E tá aí. Fui lá eu, leio a nota meio grande, tirei aqui só alguns parágrafos. O panteão da glória da advocacia, ele fala aqui um monte de coisa nesse primeiro parágrafo, mas ele quer falar o seguinte, ó, o lavajatismo sempre se baseou em algumas coisas, sabe? Você aparelhar uma parte, você ter alguns procuradores para poder lhe ajudar, você ter o juiz, você ter a máquina jurídica, você ter um respaldo da mídia, a mídia amiga, o Ministério da Propaganda, o antagonista. Outra coisa que eles fizeram foi pegar algumas pessoas para ter respaldo na academia. E aí o Conju, que é basicamente a mídia que os advogados mais leem, sabe, no ambiente jurídico, é que mais tem peso, é o Conju, e fez essa crítica, falando o seguinte, que falando do Joaquim de Arruda Falcão, que diz que nos últimos anos ele emendou um cargo no outro, foi diretor da FGB, conselheiro no CNJ, diretor da Fundação Roberto Marinho, até titular Academia Brasileira de Letras. Tá vendo? Cara aí, pô, o cara fala uma coisa, é especialista. Sabe aquela matéria? Segundo especialistas, é esse cara aí. Nos julgamentos apelidados Mensalão e Lava Jato, Falcão foi promovido a constitucionalista. Seu currículo tem uma falha. Ele nunca advogou. A divulgação das conversas de Curitiba, lá do hacker, mostrou outro papel do Falcão. Ele, assim como o Bruno Brandão, da ONG Transparência Internacional, que o antagonista adora trazer para o público e usar para respaldar as movimentações do lava-jatistas, era membro honorário da Força Tarefa. A missão visível da dupla era dar respaldo acadêmico ao movimento lava-jatista junto à imprensa. Fazem até hoje. Mas tinha um pé no mundo dos negócios. Esse pessoal tem, né? A Transparência Internacional, inclusive, tem um pé na Open Society Foundation, né? O Jorge Souza patrocina. Com a expertise da FGV, arquitetou-se um negócio chamado Lava Jato Global, destinado a ser algo como uma indústria internacional de compliance. Não, deixa que nós seremos os responsáveis, sabe? Nós somos especialistas em escrever regras anticorrupção, regras para empresas de políticas internas, sabe? De fazer negócio compliance. O que é o Boro está fazendo hoje em dia? Esse pessoal está tentando fazer isso há muito tempo. Aí você vê, ó, quase ao mesmo tempo em que se urdia em Curitiba a Fundação Dallagnol, um empreendimento que daria aos procuradores um orçamento de 2,5 bilhões, em Brasília, o procurador Anselmo Lopes com Falcão e Brandão planejaram outra forma de converter o prestígio da Lava Jato em dinheiro. O acordo de leniência da JF previa que o grupo empresarial investiria algo de 2 bilhões em projetos sociais. Mas, quando os empresários souberam que Anselmo, Falcão e Brandão queriam tomar o lugar da JF na administração financeira dos fundos, o acerto encalhou. Ó, a empresa ia pagar lá um projeto social 2 bilhões, só que a empresa ia dar o dinheiro. Quem ia gerenciar a parte financeira eram os especialistas em compliance, os lavajatistas. Vai vendo. O partido dos procuradores. E aí você vê, ó, pelas conversas hackeadas conhecidas até agora, não se sabe se em outros negócios, né, esse consórcio deu bem. Vai que eles tentaram várias vezes. Mas aparentemente, ao menos para o Joaquim Falcão, a casa começou a cair. Ele foi afastado da Fundação Roberto Marinho e da Fundação Getúlio Vargas. O projeto criado por Falcão para enfraquecer os ministros do STF não foi encerrado pela FGV. Os pesquisadores, sem respaldo técnico-científico, fabricavam conclusões absurdas para tolher ministros que ousavam desobedecer a Curitiba. Olha só, a gente falou do Fux. O Fux já não está fazendo meio que eles querem, já bate. Fux, você tem que trabalhar. Já vem imprensa. Dá pancada.
Uma das lorotas criadas foi de que mais de 90% das decisões da corte são monocráticas. E aí o conjunto tem lá tudo juridiquês para explicar isso daí. Mas a questão tá mostrando, quem não faz o que a gente quer é pancada. A gente vai usar a pressão de toda a mídia contra o STF. Não que o STF seja santo, mas você sabe como é o modelo lava-jatista. E olha só onde a gente quer chegar. Pega aqui o Roger. O Roger é um cara inteligente, é um cara de direita, inegável. Mas as pessoas no Brasil, esse pessoal, o lava-jatismo, eles conseguiram, sabe, sequestrar a pauta anticorrupção. É como se a pauta anticorrupção só fosse deles. Só eles sabem o que é anticorrupção. Não tô falando do Roger. E aí, eles conseguiram vender essa ideia para a sociedade que só se combate corrupção se tiver lava-jatismo. Se não tiver nada no Brasil... Gente, nada no Brasil combate a corrupção. Só a Lava-Jato. Sabe? Se acontecer alguma coisa... Por exemplo, tá tendo lá alguns procuradores na Bahia eu sei que já teve, que aí tomaram um sol quadrado. O ar se movimentou. Veio pra GR, pra Lindora, várias coisas. Pro pessoal, isso daí não é combate à corrupção. O Witzel foi pego aí, foi afastado. O Mário Peixoto foi pego lá nos esquemas estranhos. O Rei Arthur lá no Rio. Isso daí não foi Lava Jato. Mas pra esse pessoal isso não é combate à corrupção. Mas o Roger, mesmo assim, é um cara inteligente mesmo, tá do nosso lado. Mas por causa da mídia bombardeando essas matérias, acaba às vezes caindo numa pegadinha como essa. Isso aqui é uma pegadinha. Eu entendo o sentimento do Roger, eu entendo até o que é que ele sente ao compartilhar isso. Mas olha só essa matéria. Veja se não é padrão entre várias pessoas de direita. E tá o seguinte, a volta do mecanismo. Sim, é uma porcaria. Mas era isso ou cabe soldado? Eu não sei que tanto reclamam. Não ajudam em nada, atrapalham. Eu também preferia uma solução rápida, mas ela não existe. Somos um país de corruptos e uma andorinha não faz verão. É meio que fosse uma fala de Bolsonaro falando, cara, não tem o que fazer, a gente tem que ir aqui ver, conversar, trazer políticos para perto. E aí estão querendo falar que o governo recriou um mecanismo. Eles estão querendo basicamente falar que o governo Bolsonaro recriou um mensalão, está comprando pessoas. Está fazendo isso, está fazendo aquilo a outro. Gente, ainda que o governo tenha liberado alguma emenda que seja, sabe? Para conseguir qualquer apoio. Pessoal, uma coisa é o mensalão. Você pegar um dinheiro de algum setor, de uma empresa pública, dar mala, a cueca, diversas coisas para alguém. Outra coisa é você ter uma emenda pública que não vai pro bolso do deputado. Essa emenda é o seguinte, o cara quer uma obra naquela cidade, fazer lá a estrada, o pessoal daquela cidade fala, rapaz, foi o deputado X que fez essa obra, foi ele que ajudou a trazer o dinheiro pra nossa cidade, pô, para, eu vou votar nesse cara. O cara tá melhorando minha cidade. Não vai pro bolso do político, vai pra obra. Aliás, pode até tentar desviar nessa obra de alguma forma, mas vai pra uma obra. O pessoal tá tentando comparar o mensalão, o petrolão, com alguma possível negociação que o governo tenha feito. Mas o mecanismo voltou. E o Jorge ainda fala, e quem mais vai redigir isso? Concordo que não existe uma solução rápida, já que o problema é o sistema político criado com a Constituição de 88. A solução é uma reforma política onde acabe com o presidencialismo de coalizão, ou melhor, corrupção. Acho que tá tentando juntar coalizão com corrupção. Mas, pessoal, é uma faca de dois gumes. Beleza. A gente vai acabar. Tá. O presidente então vai ter força de fazer tudo que ele queira sem um congresso. E se a esquerda ganhar? Vai tá bom? Se a esquerda ganhar, então, ótimo. O presidente vai ter poder de fazer o que ele quiser sem um congresso. A gente sabe que hoje o congresso nem de perto é o que a gente quer. Mas e aí? Qual é o meio termo? Qual é o meio termo? Vai dar mais poder pro presidente? Vai dar mais poder pro congresso? Vai ficar num vai, não vai? Em que pé a gente... Qual é o ponto que fica bom e fica ruim? Que fala assim, tem que acabar com coalizão, tá? Qual é a ideia, então, pra colocar no lugar? Eu não tenho. Eu tô disposto a discutir isso daqui. Eu não tenho a ideia, mas eu tô disposto a ouvir e às vezes até, não, beleza, isso aqui parece interessante, vamos ver se você vai para frente. Mas você percebe, só você criticar uma coisa, tá, e qual é a ideia pra colocar no lugar? Se a ideia é colocar no lugar é só dar mais poder pro presidente, enquanto Bolsonaro eu vou apoiar, né? Pra mim, pro meu lado tá bom, é Bolsonaro. Mas aí se viesse, sei lá, em 2038, cara de esquerda no Brasil,
A gente vai reclamar, né? Pô, aí não tá bom, né? O presidente tem muito poder. Mas olha só onde quer chegar. E aí você vê, ó. Matéria da Veja. Foi até uma peça de propaganda para Lava Jato. Falando, né? Em novo modelo, combate à corrupção segue após fim da Lava Jato. Mesmo falando que o combate à corrupção continua, não acabou, é uma peça de propaganda só, elogiando a Lava Jato. Fala inclusive de como surgiu, que Érica Camarena, que deu nome, blá blá blá. Érica Camarena tá desde a época do Banestado. O Moro colocou ela no COAF e diversas coisas. Eu quero mostrar aqui pra você a segunda parte dessa matéria que fala o seguinte, ó. O fim da Lava Jato significa o fim de um formato, mas não o abandono da luta contra a corrupção, como sinaliza o Aras, que já no ano passado deu início ao redesenho da atuação da instituição. Falando, cara, agora vai ter lá, né, os GAECos, que vai ser como é que a gente vai organizar as coisas. Vai continuar combatendo. E esse modelo aí, inclusive, ó, já havia sido delineado em uma resolução do Conselho Nacional do MPF. Olha a importância desse conselho. Ano passado, acho que foi uma das poucas pessoas que comentei sobre isso. O Aras, inclusive, teve uma derrota. Hoje, a maioria do conselho é contra o governo. A maioria são de lava-jatistas. E fala várias coisas. E a Aras diz, ó, na visão de Aras, esse modelo de força-tarefa é precário, desembolsa muitos recursos financeiros e é pouco institucional. Eu quero falar aqui para vocês, acho que dá um exemplo bom. Eu, inclusive, falo da questão do sequestro da pauta anticorrupção. Olha tudo que vem vendo, olha todas essas medidas. Dá uma olhadinha informal, isso aqui, aquilo outro, blá blá blá, tititi. Todo o avanço da tecnologia que a gente tem hoje. Por exemplo, o que é que Bolsonaro fala sobre os militares? Quem garante a democracia no país são os militares. Já pensou se os militares se rebelam e falam, não, a gente agora vai dar um golpe. Vai fazer o quê? Tu tem como se defender? Tu vai fazer o quê? Os militares. A nossa sorte é que os militares, até o momento, então assim, não, a gente não quer aqui implantar nada, a gente não vai fazer o que fez, por exemplo, aconteceu lá, vocês estão vendo o que aconteceu para mim, Mianmar. Se é bom, se é ruim, não sei, mas os militares entraram e conseguiram, não, pera aí, do jeito que tá, não dá, não vamos aceitar o resultado dessa eleição, tá lá. Se tá bom, se foi certo ou errado, de que lado eles estão, eu não vou saber falar para vocês, mas tenha força. Quando a gente pega essa pauta, anticorrupção, vendo como é Sérgio Moro, vendo a forma de atuação, que ele passa por cima do Ministério Público enquanto o juiz quer comandar uma equipe de procuradores, cada vez que você cria uma nova função, um novo poder, um novo direito, você está dando mais e mais formas de ação para esse pessoal. Como é que eles vão usar isso? Você acha que Sérgio Moro vai usar isso por bem? Olha tudo que Sérgio Moro fez na sua saída do governo. As mensagens que ele pegou o print, a forma como ele mexeu no ambiente judiciário, o vazamento daquela informação ministerial, o vazamento de uma informação, um print específico que Bolsonaro questionava, inclusive o inquérito inconstitucional do STF, mas que ali naquele coisa dava a entender que Bolsonaro queria interferir na PF e a mídia caiu em cima, que é para pegar aquilo ali e distorcer, e qualquer coisa que você tentasse explicar, em vez de as pessoas pararem para lhe ouvir e falar, pô, cara, realmente esse inquérito do STF é complicado, não, vai falar, você tá passando pano. Os bolsonaristas têm um gabinete de ódio, você tá passando pano. Você tá passando pano. Você tá passando pano, não pode. Ou seja, eles pegaram essa pauta anticorrupção para eles aumentarem os próprios poderes. E cada vez mais tem mais e mais mecanismo, mais e mais controle sobre mais e mais órgãos e poder controlar o país através do judiciário. Era capaz de se continuar no ritmo que estava, os lavajatistas terem mais poder do que o STF. Já pensou chegar nesse patamar e a briga ficar feia? Tá muito complicada. Olha tudo que esse pessoal já fez, como vem agindo, é complicado. Não pode deixar cair nessa narrativa. Gente, as mensagens são complicadas. Vocês veem como foi a forma. Envolve dinheiro, envolve poder. Olha as movimentações. Olha todo mundo que esse pessoal é ligado. Olha tudo. Olha o cenário como macro. Soltei lá as mensagens, mandei mais um texto lá no grupo. Podia falar isso daqui, muito mais coisa, mas acho que dá para vocês terem uma visão geral do que é realmente o lava-jatismo. Esse pessoal precisa ser realmente assim, passar uma lupa em algumas pessoas. A gente tá vendo o país desde a época do Banestado. Toda investigação que esse pessoal se mete é um empresário, uma coisinha ali, coisa. Agora os políticos, mesmo aqueles grandes caciques, parece que fecha o olho. Acho que o único cacique, assim, que caiu na rede desse pessoal foi o Lula.
desde a época do Banestado. Gente, a Globo, a Rede Globo está envolvida no Banestado. Tava lá. Nada até hoje. E a Globo que tanto promoveu. O Deltan mesmo fala: não, me encontrei aqui hoje com não sei quem da Globo, o Marinho, e falou que ele que manda na parte editorial. Eu quero aí sair, Deltinha. Parabéns. Então tudo que a gente vê, o verdadeiro mecanismo que a Cruzoé diz que voltou, na verdade tá indo embora. Esse pessoal é uma parte do mecanismo. É claro que o Moro tem ligações com Dória, tem ligações com o PSDB, tem ligações com o Fernando Henrique Cardoso, tem ligações internacionais, Transparência Internacional. O Moro, amigo da Ilona. A Ilona tá lá, a fotinha, ela, FHC, Jorge Soros, que patrocina esse pessoal todo. Isso é uma parte do mecanismo. Isso é uma engrenagem do mecanismo. Agora, querer comparar qualquer coisa que o governo venha fazer com mensalão, petrolão, não faz o menor sentido. Isso aqui é uma coisa que a direita tem que prestar atenção. Cara. O âmbito jurídico, tem muita gente que dá cá nesse discurso Sérgio Moro, combate à corrupção e diversas outras coisas. Mas tudo bem, vamos adiantar aqui. Até falando de que o combate à corrupção. Nem vai dar tempo de falar de educação hoje, né? Já estamos aqui em 50 minutos. Investigação por investigação. Olha isso aqui também, ó. Ministério Público de Contas está avisando que o João Dória, olha só, meio que usa o Butantan, sabe, uma fundação privada, para driblar regras do poder público. Quem iria adivinhar, né, do Dória? Quem iria adivinhar que o Dória faz isso? Segundo o jornal Folha de São Paulo, o caráter privado da Fundação Butantan, entidade de apoio ao Instituto Butantan, órgão público do governo de São Paulo, ajuda a driblar exigências legais de transparência, contratação e gestão impostas à administração pública. O Dória. Eu não acredito que o Dória está fazendo isso. Segundo o veículo, essa avaliação foi apresentada por 3 procuradores do Ministério Público de Contas de São Paulo, em diferentes pareceres de análise de contas da Fundação. O mais recente deles, assinado na última quarta-feira, se refere a gastos feitos em 2020 para combate à pandemia. Ainda segundo a Folha de São Paulo, o Ministério Público de Contas observou uma série de pontos que considera irregulares e apontam para, olha só, uma reforçada interdependência entre a Fundação e o Instituto, o que acabaria por flexibilizar a gestão dos recursos públicos e a administração do Butantan. E qual é o resultado final? Com isso, o exercício de controle externo fica bastante prejudicado quando se trata de descobrir os custos reais de pesquisa, produção e distribuição lá do produto lá do chefe do Dória. O Dória tá aí falando uma coisa, tá meio complicado, né, Dória? Desse jeito aí, a gente não sabe como é que pode lidar. Mas esse é o João Dória. Ainda sobre ele, resolveu dar uma flexibilizada no estado. Flexibilidade pequena. E você até vê, né? Bauru, onde a prefeita aí bateu o pé, na região de Bauru, ele continuou no vermelho. Tá perseguindo a região. Dória tá perseguindo. Mas, ai de quem sugerir isso. E você vê, ó. Contra Dória, Bauru tornou bar serviço essencial. E eu repito, qualquer serviço que leve alimento para uma casa, tem pessoas vivendo, sabe, um pai de família, mãe, é essencial. Qualquer emprego é essencial. Ficar desempregado é o que não dá. Mas por Dória, tanto faz. E aí, a gente tem aqui alguns exemplos. Não é só a prefeita de Bauru, mas o Everton Sodário. Esse daí também combate o Dória há muito tempo. E diz, ó, João Dória acabou de mandar a fiscalização estadual vir fechar meu município. Eu vim pessoalmente brigar pelo direito de trabalhar e pela liberdade da minha população. População de todo o estado de São Paulo tem que se engajar, pessoal. É o emprego de vocês, é o futuro dos seus filhos. Vocês não podem cruzar os braços porque o Dória vem fazendo. E aí, vocês devem ter visto também a movimentação em torno aí do possível aumento do diesel, greve dos caminhoneiros, diversas coisas. Petrobras falou, Bolsonaro tá falando aí, tem que ver alguma coisa. Os governadores têm que baixar aí, o imposto também. A gente vai mexendo na Petrobras, mas vocês também têm que ajudar. Não dá para ser só de um lado. E aí, o Dória ameaçou agir com governadores contra a proposta de redução de preços de combustíveis de Bolsonaro. Não pode. Falei com governadores, não todos, mas estavam absolutamente contrários a essa proposta. Mais uma vez, teremos que agir, e uma parcela considerável agirá conjuntamente para evitar esse dano aos estados.
Ele só pensa no bolso dele. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro para investir em propaganda. Aumentou o marketing, aumentou os gastos com a TV Cultura. Ele precisa do Ministério da Propaganda para vender o marketing e o lobby dele. Aí você vê, ó, Petrobras rebateu o João Dória e assegurou que o diesel nas refinarias teve queda de 14% em 2020. Fala o seguinte, ó, segundo a Petrobras, entre o fim de 2019 e o início de maio de 2020, o preço médio de venda do diesel em suas refinarias foi reduzido em 44,2%, mas nos postos só houve queda de 14%. Ó, a gente abaixou 40%, mas o repasse para o posto foi 14%. Então é errado. A estatal garante que o preço praticado pela Petrobras é responsável por menos da metade do que o consumidor paga pelo produto na bomba. O restante se deve a impostos federais, ICMS, que o Dória aumentou ICMS, adição obrigatória de biodiesel e remuneração das distribuidoras e revendedoras de combustíveis. A prática de ajustes de preços adotada pela Petrobras é empregada na maioria dos países, mesmo naqueles produtores relevantes de petróleo, na medida em que os combustíveis são commodities globais. ICMS, o Dória aumentou. Ele não vai bater o pé. Ou seja, você vai perder seu emprego, os produtos estão ficando mais caros, o combustível está mais caro, pode até ter greve. Ou você tira o emprego do Dória, ou o Dória vai tirar o seu emprego. E aqui tá aqui, ó. Tá lá dizendo que está fazendo conversas com os americanos. Apresentamos a oportunidade de negócio no plano de retomada 2021-2022 para alguns dos maiores investidores dos Estados Unidos. A atração de parceiro internacional é estratégia fundamental para que São Paulo volte a crescer, gerando emprego, renda e desenvolvimento em nosso estado. Que empresários são esses, né? Que empresários são esses? E olha qual o período. Nunca vi o Dória falando com os Estados Unidos. Bastou ter uma troca de presidente e agora ele já é amigão. E antes diz, ó, máquina de propaganda. O desgovernador passa o dia em reuniões de briefing, coletivas de imprensa e eventos privados para um público seleto, mas tem nojo e receio de caminhar entre o povo. O desejo desse cara é ser um Klaus Schwab tropical, lá do Fórum Econômico Mundial. Por outro lado, eu vejo aqui o Ernesto com o embaixador Todd. O Dória tá com alguns empresários, o Ernesto tá aqui com o embaixador. Eu sei o que o Ernesto defende, eu sei o que o Dória defende. Tá vendo como é, né? Não é só fazer negócio com os americanos. Tem um jeito de fazer, sabe? Não é só combater a corrupção. Tem um jeito lavajatista Sérgio Moro e, pô, tem que combater a corrupção. Muito funcionário de carreira excelente no Ministério Público, excelente. Em todos os setores, desde a polícia até as mais altas cortes. Tudo tem o seu jeitinho para fazer, né? Tem algumas coisas aqui para falar, já na parte de educação e outras coisas, mas requer tempo amanhã, porque são coisas importantes e interessantes. Até depender, faço até outro vídeo, isso aqui não vou deixar de falar. Mas quero ainda mostrar isso daqui para vocês, pra gente fechar o vídeo com algumas noticinhas boas, que é isso daqui. Já tinha um tempo que às vezes estão voltando a postar de novo, tava com saudades. PRF mostrando aqui, ó, a apreensão de 4,5 milhões de drogas. Carlos coloca aqui, ó, apreensão recorde, mais de 500 quilos de cloridrato de farinha de trigo, que é mais caro do que o produto final, foram apreendidos. Gente, isso aqui o valor disso daqui eu acho que bate na casa de bilhão. Tô falando sério. Eu acho que bate na casa de bilhão. Mas segundo esse pessoal, o governo Bolsonaro não combate o crime, não combate a corrupção, trouxe o mecanismo de volta e diversas outras coisas. Mas vocês não estão, né, na maioria do povo. A gente é 1% que a gente está começando a ver e a gente tem que levar essa mensagem para outras pessoas. E é por isso que eu te digo, cara, compartilhe o vídeo. O que a gente mais pode fazer, na verdade, eu acho assim, o grande poder da mídia é tentar mostrar para a população que o espectro é um pouco maior, sabe? Ampliar um pouco a mente, mostrar pro cara assim, cara, às vezes você tá defendendo uma coisa que meio que lhe fizeram defender. A narrativa não é essa. Cara, o governo não é tão ruim, o governo é bom. E é trazer mais e mais pessoas pro nosso lado. É a gente tentar trazer voto. No final do dia é trazer voto. E com isso fico por aqui, né? Já pedi para curtir e compartilhar. Quem também quiser se inscrever na minha rede, tá sempre na descrição os links. É só clicar no link. Clica no link que você me acha. Quem quiser se tornar membro também se torna. E nos vemos amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera. Fui!